Alô, amigos da equipe itinerante do Prova GTI. Sejam bem-vindos de volta. Aula 7, módulo 3, fazendo aqui a bateria de 50 questões para FCC. Acompanha comigo a partir da questão 31, vamos levar até a 35 nessa aula. 31 diz o seguinte: no que diz respeito à classificação da informação, é correto afirmar: A. O proprietário e a classificação da informação devem ser acordados e documentados para cada um dos ativos de informação. O mesmo nível de proteção deve ser identificado e aplicado a todos os ativos de informação. B. Um sistema de classificação da informação deve ser usado para definir um conjunto apropriado de níveis de proteção e determinar a necessidade de medidas especiais de tratamento. C. A informação deve ser classificada exclusivamente em termos de seu valor, sensibilidade e criticidade para a organização. D. A responsabilidade de definir a classificação de um ativo, analisá-lo, ir assegurar que ele esteja atualizado e no nível apropriado é de todos os funcionários da organização. E. A informação nunca deixa de ser sensível crítica, mesmo quando se torna pública. Ok, pessoal. Em primeiro lugar, a resposta da questão. A resposta é a letra B de bola. Mas essa é mais uma questão que ajuda a gente a revisar muitos aspectos aqui minuciosos da seção 7 de ativos, tanto lá para a categoria de responsabilidade sobre os ativos, como a classificação da informação, recomendações que tem dentro dos controles. E a questão B, como ela está redonda, não existe talvez muita coisa para chamar atenção aqui. Mas vamos chamar atenção de outras alternativas, o que é que está errado nelas todas. Começando pela letra A, que se parece muito com alternativas de questões que já nós fizemos aí com provas da FCC, com questões que a gente passou em aulas anteriores. A parte errada está a partir daqui, ó, que eu estou sublinhando aqui, quando fala que a proteção deve ser o mesmo nível de proteção para todos os ativos, é falso, né? Totalmente incoerente. A gente faz a classificação para poder atribuir confidencialidade, integridade, disponibilidade para todos os ativos, grau de necessidade para de negócios, classificação que a gente vai ver aqui na letra C também, justamente para nós termos uma ideia do nível de proteção que a gente tem que oferecer a cada ativo da organização. Na letra C, além de valor, sensibilidade e criticidade, faltaram os requisitos legais, ok? Letra D falava da responsabilidade e dizer que é de todos os funcionários da organização. Não é. As responsabilidades que estão aqui são do proprietário do ativo, certo? Definir a classificação, analisá-lo, assegurar que esteja atualizado, o nível apropriado, fazer aquela análise crítica de tempos em tempos. Provavelmente essa alternativa tentou confundir a gente, porque nós sabemos que dentro de normas como a 27.002 e muitas outras práticas, existem sim aquelas responsabilidades que são de todos, toda organização deve colaborar, conhecer, participar, com parte interessada. Uma coisa que é de responsabilidade de todos, por exemplo, é a identificação. Se você identificar qualquer tipo de desvio, não conformidade, evento, você deve notificar o setor responsável. Mas não este nível de responsabilidade aqui. Classificação do ativo, análise, tudo que está aqui, ele deve ser feito pelo proprietário desse ativo. E na letra E, a informação nunca deixa de ser sensível ou crítica, mesmo quando se torna pública. Está erradíssimo também, a gente também vai ver tudo isso aqui na norma, vou, como sempre, mostrar lá na exceção, e a gente pode imaginar, mesmo não tendo acesso às informações, de que a informação pública não combina com a informação sensível. Ué, e a alternativa está dizendo que quando ela se torna pública não deixa de ser sensível, de ser crítica, de ter um nível de confidencialidade elevado, não faz sentido. Okay? Então está completamente errado também. A resposta certa da letra D era que se salvava entre as alternativas. A gente vai lá na seção 7, gestão de ativos, né, responsabilidade pelos ativos e classificação das informações, para ver um pouquinho isso tudo aqui de perto. Ok, eu não vou repetir tudo que eu acabei de dizer, como é comum, eu só passo esses slides e mostro onde é que está localizado mais ou menos. Vocês que estão assistindo essas aulas, vocês mesmo vão administrando em relação à necessidade de aproveitar para fazer a leitura ou não destes trechos, a depender do grau de intimidade que vocês assintam aqui com essas diretrizes
que eu vou mostrar agora. Começando aqui por um objetivo, na verdade, de controle, né? Nem diretriz aqui. Aqui a gente vai falar da classificação da informação e lá no objetivo, que é assegurar que a informação receba um nível adequado de proteção. Existem 2 parágrafos logo depois que falam: convém que a informação seja classificada e, por fim, segundo parágrafo aqui diz: convém que um sistema de classificação da informação seja usado para definir um conjunto apropriado de níveis de proteção e determinar as necessidades de medidas especiais de tratamento. Algo bem sensato, bem compreensível, imagino. Esse sistema que vai te ajudar a dar diretriz para a classificação da informação, para poder definir os critérios. E, portanto, essa era a resposta correta, certo? As demais é aquilo que eu antecipei nos outros slides. Essa história, né, de a gente repetir o mesmo nível de proteção para todo mundo, não existe, não cola mais com a gente. A gente está aqui estudando, está se preparando, justamente para quando a gente ver esse tipo de questão aqui na prova, a gente matar rápido, né, sem medo de ser feliz. O nível de proteção, portanto, a gente sabe que não é igual para todo mundo, por isso que lá dentro das recomendações pela classificação, eu trago assim, como trouxe para outra questão, onde teve uma alternativa parecida, que eu acabei de mencionar, essas informações adicionais aqui que estão nas diretrizes. Ok, aproveitando as mesmas recomendações para classificação, no mesmo controle, a gente tem lá a resposta que invalida a letra C. Exclusivamente, em termos de seu valor, sensibilidade e criticidade da organização. A gente tem novamente em que tipo de atributos a informação deve ser classificada. Certo? A gente tem um hall completo aqui, ó, de valor, requisitos legais, sensibilidade, criticidade para a organização. Letra D de dado. A responsabilidade define a classificação de ativo, dizia que era de toda a organização, a gente sabe que não é, está lá nos proprietários, só eles que vão assegurar tudo isso aqui que estava sendo dito. Okay? Analisar criticamente, restrições de acesso, ver isso, né, periodicamente também. E a letra E também estava errada. Quando você tem informação pública, ela vai deixar de ser sensível, obviamente. Tá? Informações adicionais nas recomendações da classificação. Ok, questão 32 diz o seguinte: assegurar que a informação seja classificada e receba um nível adequado de proteção para indicar as necessidades e as prioridades no seu processamento. Dentre as categorias de segurança da informação na norma ISO 27002, a afirmativa acima trata do objetivo de uma categoria. Qual delas é? Letra A, da gestão de incidentes de segurança da informação. Letra B, da segurança física e do ambiente. Letra C, da conformidade. Letra D, do controle de acesso. Letra E, da gestão de ativos. Ok, questão aqui que traz o objetivo, certo? E pergunta qual é a categoria que está associada a esse objetivo. A categoria aqui é a letra E. A gente que está vendo questões de gestão de ativos, diversas questões sendo cobradas pela FCC, a gente está provavelmente atento aqui. A gente vem direto na letra E sem medo, certo? Então, quando fala dentro das categorias de segurança da informação da 27B2, lembrando lá que as categorias, cada uma delas está associada a um objetivo de controle, não é isso? Qual delas está associada a este objetivo que foi citado aqui? É a gestão de ativos. Então, na gestão de ativos, a gente tem classificação das informações. Assegurar que a informação seja classificada e receba um nível adequado de proteção para indicar as necessidades e as prioridades no seu processamento. Que está lá dentro do objetivo do 7.2, classificação da informação, esta é a categoria que deveria ser respondida. Ok? Então, a letra E, que tem a classificação da informação, que é a resposta correta aqui. Questão 33. Proteger a confidencialidade, autenticidade ou a integridade das informações por meios criptográficos. Dentre as categorias de segurança da informação da norma ISO 272, a afirmativa acima trata do objetivo de uma categoria. Mais uma vez, ele está dizendo o seguinte, ó, tem um objetivo aqui,
que está lá na norma. Eu peguei ele, copiei para cá. Qual é a categoria que está associada a esse objetivo, que está lá abaixo de uma seção da norma? Ok. Da gestão de quantidade de negócios. Foi a letra B, aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação. Letra C, do gerenciamento das operações e comunicações. Letra D, de conformidade. Letra E, do controle de acesso. Ok, essa questão aqui, na verdade, cita um objetivo que fala do objetivo de controle para criptografia, que está dentro da seção de aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas. Certo? Seção 12 da norma. Vamos lá ver isso de perto. Aquisição, desenvolvimento e manutenção de sistemas. A gente tem controles criptográficos. Dentro desse controle criptográfico tem justamente o objetivo que a gente estava procurando. E aí a gente aproveita para dar uma olhada, revisar um pouco sobre ele. Diz que convém uma política seja desenvolvida para o uso de controles criptográficos. Convém que o gerenciamento de chaves seja implementado para apoiar o uso de técnicas criptográficas. Perfeito? E aí o objetivo vai trabalhar com esses 3 critérios principais da informação: confidencialidade, autenticidade e integridade. Já que a criptografia está muito mais preocupada em filtrar o acesso à informação, em deixar realmente a informação não disponível a quem não tenha acesso, não tenha por direito. A criptografia impede violações, impede que outros acessem. Portanto, ela está pouco associada, a criptografia, a um critério de disponibilidade, que não foi citado aqui. Foram citados, portanto, as boas práticas, diretrizes já dizem que a confidencialidade, a autenticidade, a integridade da informação são atributos que estão mais diretamente ligados à garantia que a criptografia, os controles criptográficos buscam trazer para a redução lá dos riscos em relação a esses critérios da informação. Ok? Então, esse é o objetivo. Questão 34. Segundo a norma ISO 27001, para estabelecer um sistema de gestão de segurança da informação, considere: 1. A organização deve definir uma política do SGSI nos termos das características do negócio, a organização, sua localização, ativos e tecnologia que esteja alinhada com o contexto estratégico de gestão de riscos da organização no qual o estabelecimento e manutenção do SGSI irão ocorrer. 2. A organização deve definir a abordagem de análise e avaliação de riscos da organização e desenvolver critérios para aceitação de riscos e identificar os níveis aceitáveis de risco. 3. Identificar e avaliar as opções para o tratamento de riscos, sendo uma possível ação aceitar os riscos consciente e objetivamente, desde que satisfaçam claramente as políticas da organização e aos critérios de aceitação de riscos. Ok. Então a questão é perguntar para a gente o que é que está correto desse, se é 1, 2 e 3, 1 e 2, 1, 2 e 3. A gente que está aqui afiado no SGSI, no estabelecimento, que está lá no 4.2.1 da 27001, a gente acerta essa questão. A gente sabe que os 3 estão corretos. Primeiro correto no texto da norma aqui. Primeiro certo, segundo certo e terceiro certo também. Perfeito? A questão só fez usar o texto lá onde a 27001 diz sobre estabelecimento. A organização deve, vem A, 1, 2, 3, 4, B, isso aí. Trazer algumas partes dos textos alternando ali entre aqueles itens. Então, estão todos corretos. A gente vai lá no Sistema de Gestão de Segurança da Informação, no estabelecimento de um SGSI. E dentro dele, nós encontramos aqui as 3 alternativas. A gente valida as 3 aqui tranquilamente. Olha lá. A organização deve, vem todo aquele texto muito abordado por questões, a gente viu lá na CESP também, Banca CESP, aborda muito essa parte do SGSI.
Definir uma política do SGSI, dos termos e características do negócio, organização, sua organização, ativos e tecnologia, inclusive características do negócio que esteja adequada, é fator crítico de sucesso, como a gente já viu. A política, sua localização, tudo que está realmente explícito aqui no item 1. Aí vem 3, complemento, né? Porque aqui vem o número 1, número 2, depois do B, lembrando que o B é o subitem do estabelecer SGSI, sobre o que a organização deve fazer. Aí depois do 1, do 2, que não deu para colocar aqui tudo no slide, aí vem o 3. Esteja alinhada com o contexto estratégico de gestão de risco da organização, no qual o estabelecimento e manutenção da SGSI irão ocorrer, certo? Ela só fez essa questão aqui, o número 1, juntar o que está no texto lá de cima com o que está no texto aqui do item 3. Certo? Que a gente vai ver que é um raciocínio que foi repetido depois em outras alternativas. Por exemplo, item 2, sobre essa abordagem, análise de riscos. Olha lá, a organização deve definir abordagem de análise de risco da organização. Está tudo aqui na letra C. Aí tem lá, item 1, item 2, que são subitens dessa letra C. Quando chega no item 2, justamente, vem o complemento, certo? Para esta aqui, para trabalhar de vez todo o texto que está sendo abordado no item 2. Mais uma vez, juntou a parte de cima com a parte lá de baixo. Ok? E mais o que? No F, tem identificar e avaliar as opções para o tratamento de riscos, que é o início do texto do item 3. Aí lá, depois, possíveis ações inclui. O resto do texto que está depois da vírgula aqui vem lá do número 2. Aceitar risco conscientemente, objetivamente, e por aí vai. Está descrito aqui, validando também o 3. Portanto, os 3 estavam corretos. Os 3 são textos do estabelecimento de um SGSI, segundo a norma 27001. A 35 diz o seguinte: sobre a criação e gerenciamento de senha do usuário, analise 1. Solicitar aos usuários a assinatura de uma declaração para manter a confidencialidade de sua senha pessoal e das senhas de grupos de trabalho exclusivamente com os membros do grupo. Esta declaração assinada pode ser incluída nos termos e condições da contratação. 2. Garantir onde os usuários necessitam manter suas próprias senhas, que sejam fornecidas inicialmente senhas seguras e temporárias, o que obriga o usuário a alterá-la imediatamente. 3. Estabelecer procedimento para verificar a identidade de um usuário antes de fornecer uma senha temporária, de substituição ou nova. 4. Estabelecer procedimentos para que as senhas sejam armazenadas nos sistemas de um computador de forma desprotegida para facilitar a recuperação. Perfeito. Depois de citados esses 4 itens, a questão pergunta qual deles estão corretos. E todos eles abordam, que eu vou antecipar antes de dizer qual estava correto aqui, diretrizes que estão dentro de controle de acesso, certo? E as questões corretas aqui são a 1, 2 e 3, que são texto copiado da norma, e a 4 está incorreta, que se a gente tiver um pouco de atenção aqui, não precisa nem conhecer tanto a norma, mas de forma desprotegida não combina com diretrizes de gestão de segurança, né? Para facilitar a recuperação, seria muito improvável que isso estivesse descrito dessa forma em qualquer lugar onde se estivesse falando de segurança da informação. Portanto, essa que está inválida, as outras 3 estão corretas. As outras 3 são textos realmente que estão abordados nas diretrizes da norma. Vamos dar uma olhada de perto, lá na seção 11 da 27002, que fala de controle de acesso, sobre, né, era 1, 2 e 3 apenas, a 4 estava incorreta. No controle de acesso, gerenciamento de acesso do usuário, seção 11, a gente tem o seguinte. Primeiro, observando aqui a 1 e a 2, e comparando com as diretrizes da norma. Olha lá, dentro das diretrizes, no gerenciamento de senha do usuário, certo?
a gente tem logo aqui de cara o A e o B, que são textos que foram utilizados para estas alternativas. Certo? Então, solicitar assinatura de declaração para manter confidencialidade de senha pessoal é uma prática que é definida pelas diretrizes, pelo que convém fazer dentro das práticas aqui para a gestão de acesso, para que ele se comprometa. Ainda mais que a gente sabe que cada vez mais a gestão da segurança da informação está partindo para que seus controles sejam atribuídos às pessoas. As pessoas são o ativo da informação fundamental a ser tratado dentro da organização para que a informação seja realmente protegida. Em outras palavras, você deve cada vez mais responsabilizar a pessoa, realmente, dessa forma, por exemplo, aqui, a assumir responsabilidade sobre aquela confidencialidade, assumindo de que desrespeitar aquilo que está dentro de uma norma de controle de acesso, por exemplo, seria realmente violar uma regra institucional, tá? E muitas vezes, a depender dessa regra esteja sendo tratada, do sistema para qual você está trabalhando, essa regra desrespeitada estaria desrespeitando também uma lei, certo? Você correndo e assumindo realmente responsabilidades perante a própria lei. Exemplo de quando você está assumindo a responsabilidade perante a lei. Você vai compartilhar uma senha em que tem acesso ao sistema bancário. Obviamente, você tem uma noção de que isso pode ser perigoso. Você pode estar compartilhando aquela senha e ser utilizada para dar algum tipo de golpe, alguém usar de má fé, certo? Está envolvendo dinheiro, está envolvendo aspectos financeiros para quais existem diversas leis submetidas. Portanto, é um exemplo aqui que você tiver contratado, trabalhando no departamento de tecnologia em que exista este cenário, você vai estar submetido a declarações que, por sua vez, estão subordinadas a leis. Né? À toa que a gente tem a seção lá de conformidade na 27.002, para tratar justamente isso. Exclusivamente com os membros do grupo. Esta declaração assinada pode ser incluída nos termos e condições da contratação. Você já vai lá para o RH, que é a seção 8, né, e faz uma interface com os controles, para que o procedimento de contratação inclua esses tipos de declarações, já que, como a gente vem falando, cada vez mais a gente tem que tratar nas pessoas essa coisa da informação. Se você impedir que a informação seja compartilhada através de tecnologia, a tecnologia pode ser quebrada, pode ser inventado algo que realmente tenha seja mais moderno do que a tecnologia que foi criada para poder impedir aquele acesso, aquele vazamento da informação. Mas se você trata nas pessoas como lei, você tende a ter uma responsabilização maior sobre a segurança da informação. E letra B, garantir onde usuários necessitam manter suas próprias senhas, que sejam fornecidas somente senhas seguras temporárias, o que obriga o usuário a ter ela imediatamente. Certo? Então estava lá, não tem dúvida nenhuma. É um item que também exige menos interpretação aqui da gente, um item bem imediato de leitura e compreensão. E depois tem o 3 e o 4. Vamos ver. O 4 estava incorreto, como a gente viu. O 3 referenciava a letra C, estabelecer procedimentos para verificar a identidade do usuário antes de fornecer uma senha temporária de substituição ou nova. Claro, validar se aquele usuário realmente ele tem direito àquele acesso. Você não, em termos aqui, eu falando de maneira bem explícita, bem prática, esse tipo de diretriz de controle dentro da organização, o procedimento ele está lá para impedir que você simplesmente receba um pedido de dar um acesso novo, mudar uma senha, dar uma entidade para o usuário, sem validar que aquela pessoa para a qual você está concedendo aquele nível de acesso realmente tem por direito. E G, as senhas nunca sejam armazenadas no sistema de um computador, de forma desprotegida. Era justamente o oposto que falava aqui o item 4, por isso que estava errado. Ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido também produtiva, que os exercícios tenham sido bons para a revisão. Você com certeza que está fazendo essa bateria de exercícios aqui com a gente. A essa altura, eu espero que esteja acertando mais do que errando as questões. Entretanto, eu espero que esteja sendo tão benéfico quanto no início, porque a gente sempre está revisando aqui parte da norma, revisando diretrizes, sedimentando isso, garantindo que a gente vai responder todas essas questões de uma forma
a cada passo mais imediata, né? A gente vê as questões, é bom quando a gente tem aquela intimidade, a gente pega aqueles itens, aquelas letras lá e vê, eu já vi realmente isso, eu tenho certeza. Não dá aquela sensação de que não, eu vi em algum lugar. Não, eu vi em algum lugar, eu sei onde é que estava, tá? Estava na seção tal, na categoria tal, já que foram trabalhadas diversas questões sobre isso. É isso que a gente espera. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.